E aí, minha gente, tudo certo? A gente tá aqui com a nossa convidada, que vai se apresentar logo mais, pra gente falar um pouquinho sobre a questão da reforma trabalhista e os impactos que tá tendo na questão da empregabilidade. Eu me chamo Valeciane, sou estudante do 3º período de Comunicação Social. Eu me chamo Ingrid, sou estudante também do 3º período. E é isso, vamos dar início agora, vamos pedir para a nossa convidada se apresentar para a gente começar o nosso bate-papo. Bom, meu nome é Sara Marinho, sou advogada especialista nessa área de direito do trabalho e processo do trabalho e espero dirimir algumas dúvidas e a gente conversar sobre esse assunto tão importante que foi a reforma trabalhista, né, que impacta até os dias de hoje. Que massa, Sara. Então a gente vai começar nosso bate-papo querendo saber em que momento passou-se a discutir a necessidade de reformas e alterações para as leis trabalhistas. É muito importante, primeiro, antes de tudo, a gente fazer um parâmetro, né, que a CLT, que é a legislação trabalhista, ela é de 1943. Então, ela está completando 80 anos, né, e a reforma trabalhista veio inicialmente com o intuito justamente de provocar atualizações nessa legislação que é tão antiga. Então, o direito do trabalho é das áreas que mais necessita de atualização, porque o tempo todo a gente está mudando, aparecendo novas carreiras, novas profissões, novos métodos de trabalho, né, principalmente com o digital aí muito forte. E a reforma trabalhista, o projeto de lei, na verdade, é de 2016, ela foi promulgada no dia 11/11 de 2017, mas em 2016 foi apresentado esse projeto de lei no finalzinho do ano e ele foi aprovado super rápido, justamente por causa dessa necessidade de ter essa atualização na CLT. Então, lá em 2017, eu me recordo que estava todo mundo correndo no dia 10/11 de 2017 para dar entrada, porque a reforma veio e foi um projeto de lei que assustou muito, porque tiveram, como a gente já estava conversando, tiveram mais de 100 alterações em dispositivos legais. Então, gerou realmente esse susto, né? Nossa, a gente precisa mudar, tudo bem, mas foi muito rápido, foi menos de um ano da apresentação do projeto de lei até a promulgação, e ela já começou a valer no dia 11/11. Então, desde antes de 2016, né, sentiu-se essa necessidade de realmente de provocar essas atualizações e essas mudanças, mas a lei foi promulgada realmente em 2017, no finalzinho do ano. Caramba, muito tempo, né? E rápido demais. Rápido, porque se a gente pensa assim, que projetos de lei às vezes passam anos, né? E realmente precisa até passar pelas as duas casas, né? Que são a Câmara dos Deputados, enfim. E para ter essa análise do que vai ficar e do que não vai ficar, são processos muito demorados, mas a reforma trabalhista, ela foi tomada como um caráter de urgência, né, então por isso foi tão rápido, e aí para a gente ter uma aceitação também popular, porque a gente sabe que não depende do povo, no sentido de o povo aceitar ou não, né, porque nós temos os nossos representantes lá, mas teve também uma necessidade de provocar na população a aceitação da reforma trabalhista, principalmente por causa desse caráter de urgência da sua aprovação mesmo. Falando nisso, na época, quais eram os principais argumentos utilizados para validar essa necessidade de uma reforma trabalhista? Como eu falei, essa questão da necessidade de atualização, né, e de muitos tipos de trabalho que não estavam abarcados na CLT, que é lá de 43, então sentiu-se essa necessidade de realmente provocar essa atualização através de uma reforma. E hoje em dia a gente não fala mais tanto que a reforma foi totalmente prejudicial, ela não previu o que deveria prever. Hoje em dia já não se fala muito na revogação dessa reforma. A gente fala mais que ela foi apresentada de uma forma muito rápida e aprovada de uma forma muito rápida, que não atendeu tanto essa necessidade de atualização. Então é mais nesse sentido mesmo, assim, de que a reforma trabalhista ela precisava acontecer efetivamente, ela não foi de todo ruim, mas que essa necessidade de atualização, de previsão de novos meios de trabalho, como por exemplo o teletrabalho, né, o home office, o trabalho intermitente que também veio e
era um ponto que precisava ser tratado, mas é nesse sentido de necessidade de atualização. E falando nisso, quais eram as críticas tecidas a essa elaboração dessas leis? Vê só, uma questão também muito importante para a gente colocar em relação a essas críticas é de que a reforma trabalhista ela veio muito com o intuito de impulsionar a empregabilidade, né? Porque a gente estava passando por uma crise muito forte, a gente ainda passa, né, com altos índices de desemprego, e aí a reforma trabalhista veio muito com esse intuito de vamos empregar, vamos diminuir a taxa de desemprego, vamos gerar novos empregos, e nós juristas já sabíamos que não é uma lei isoladamente que vai fazer o emprego aumentar, né? Tem todo um viés econômico, um viés de tributação também que influencia nessa questão. Então, quando a gente fala em que a reforma trabalhista ela não foi efetiva nessa questão da empregabilidade, realmente não teve um bom desempenho nisso, porque isoladamente não seria possível, né? Então, não foi tão efetiva nesse sentido da empregabilidade, aumentou a informalidade, os parâmetros de apuração de taxa de desemprego mudaram, então às vezes geram a falsa ideia de que o desemprego diminuiu, mas na verdade o que é que passou a ser considerado estar desempregado? Por exemplo, uma pessoa que tem um bico, que faz um bico, ele não é considerado desempregado. Então, apesar dele não estar oficialmente com carteira assinada, apesar dele não estar oficialmente à margem desses postos de trabalho, ele não é considerado desempregado. Então, quais são os parâmetros utilizados para a gente conseguir chegar nesse consenso de realmente o desemprego diminuiu por causa da reforma trabalhista? Né? Então, a gente vê que não é possível a gente atrelar também apenas a reforma uma mágica de diminuir o desemprego, aumentar a empregabilidade. Então, uma crítica muito forte foi isso, porque teve uma apropriação política também, sim, no sentido, na época, de nós vamos acabar com o desemprego e aceitem o nosso projeto de lei, entendam que é viável, mas, na verdade, isso não seria possível isoladamente. Então, essa foi uma forte crítica que se fez na época, né, a respeito dessa questão da reforma trabalhista. E também que nós passamos por uma crise, né, em 2015, 2016, uma crise muito forte, que gerou um desequilíbrio fiscal muito forte no país e prejudicou um pouco o desempenho da reforma trabalhista, né, que não teve só pontos negativos. Certo, são vários contextos, né, que levam a isso. Em resumo, tudo isso aconteceu em 2017, foi durante o governo de Michel Temer, e que ela foi aprovada, né? Então, ela buscava atualizar e consolidar as leis de 1943, e nesse sentido, quais foram as principais alterações realizadas na CLT promovidas pela essa aprovação? Esse é um ponto assim que eu vou precisar me debruçar por mais tempo, porque, como eu falei, foram mais de 100 alterações, né? E aí eu trouxe para a gente conversar alguns dos pontos que eu acho principais e que são mais cotidianos, né, no escritório. Então, um primeiro ponto que eu acho muito importante que trouxe através da reforma trabalhista foi o negociado sobre o legislado. O negociado no sentido de que os sindicatos passaram a ter mais autonomia para definir quais são aquelas regras que vão ser utilizadas naquele contrato de trabalho em específico, na empresa X, ou num grupo de empresas, por exemplo, no comércio, em relação aos seus trabalhadores. E aí a reforma trabalhista veio dizendo que o que fosse previsto nessas negociações coletivas de sindicato valeria sobre a lei. Então, por exemplo, poderia prevalecer sobre a lei. Tá, tudo bem, na lei diz aqui que você vai receber X, mas se no sindicato, se nas negociações coletivas previa de forma diferente, claro, sempre para beneficiar, por exemplo, a hora extra vai ser remunerada a 70%, a lei fala que é remunerada a 50%.
Mas se o sindicato conseguiu uma negociação coletiva que previa que o pagamento seria 70%, então essa negociação vai prevalecer sobre a lei. Então, assim, é um ponto positivo, né? Se a gente pensar que os sindicatos passaram a ter autonomia para dispor questões que seriam superiores à lei, desde que beneficie o trabalhador, isso é ótimo. Só que, em contrapartida, outra mudança que veio com a reforma trabalhista foi que tirou a obrigatoriedade da contribuição sindical. Então, veja, como é que você possibilita ao sindicato que ele passe a ter mais autonomia em negociações, sendo que você tira como se fosse a remuneração do sindicato. Então, os funcionários não eram mais obrigados a todo ano pagar, porque essa contribuição sindical ela era uma vez ao ano, retirado do contra-cheque do funcionário, o equivalente a um dia de trabalho, e era no mês de março. Então, todo mês de março, no contra-cheque do funcionário vinha lá, contribuição sindical. Aí, vamos supor, na época, R$30, equivalente a um dia de trabalho. E essa remuneração era repassada para o sindicato. Então, com a reforma trabalhista, retirou essa obrigatoriedade. Então, de onde o sindicato tira dinheiro, né? É claro que o sindicato não funciona apenas com essa contribuição sindical. Também tem outras formas deles conseguirem dinheiro. Mas, ao mesmo tempo que a reforma trabalhista veio com o intuito de possibilitar ao sindicato uma maior autonomia para que aquelas negociações se valessem sobre a lei, também retirou a contribuição sindical. Então, gerou um enfraquecimento, né, nos sindicatos, né? E isso foi um ponto bastante negativo, assim, nesse sentido. Outra questão muito importante também que a reforma trouxe foi a flexibilização da jornada de trabalho. E aí, quando a gente fala jornada de trabalho, a gente fala em vários aspectos. Por exemplo, justamente por causa dessa possibilidade do negociado prevalecer sobre o legislado, prevalecer sobre a lei, os funcionários passaram a poder aceitar trabalhos com uma jornada maior. Por exemplo, antes a gente só conseguiria apontar uma escala 12/36, vamos dizer, vigilante, né? A gente sabe, trabalha, começa de 7 da manhã, vai até 7 da noite, 12, descansa 36 horas, depois trabalha mais 12. E aí, antes a gente só poderia ter essa previsão se fosse em lei ou através de sindicato. Mas aí a gente também possibilitou as negociações individuais. Então, quer dizer que esse funcionário poderia aceitar trabalhar mais do que 8 horas diárias, 44 semanais? Então, sim, pode. Ele pode aceitar, né? E aí, quando a gente fala aceitar, a gente sabe que existe que as partes, o empregado e o empregador não estão em grau de isonomia, né? De forma alguma. Não tem como você dizer, o funcionário aceita trabalhar 12 horas por dia, mas será que é o que ele realmente queria? Será que ele está aceitando para manter o emprego? Então, também é um ponto a se levantar, né? É um questionamento aí que eu deixo a respeito dessa paridade de armas, né, de negociação. Será que realmente os funcionários podem escolher negociar individualmente com o patrão? Será que o RH senta para conversar e explicar quais são os benefícios, o que é que ele teria que abrir mão? Eu acredito que não. Pela minha vivência, eu acredito que isso não é muito respeitado, então fica um porém nessa questão. Aí também outra questão importante nessa questão da flexibilização da jornada, que teve a alteração do trabalho por tempo parcial, porque existem as pessoas que trabalham 44 horas semanais, né? Existem as pessoas que trabalham menos e ganham proporcional essa jornada. Antes da reforma eram até 25 horas. Então, as pessoas trabalhariam até 25 horas semanais. Com a reforma, a gente passou a ter outras formas de parâmetro dessa jornada, que aí você poderia trabalhar ou 30 horas, então veja, nós tivemos um aumento de 5 horas, ou você trabalhar 26 horas com a possibilidade de realizar horas extras. Então, assim, também teve essa flexibilização na jornada por tempo parcial, aumentando a quantidade de trabalho. E aí você pensa, qual foi a contrapartida? Será que os funcionários recebem mais? Não, eles recebem proporcional. Então, não vejo como que foi uma alteração benéfica para o trabalhador nesse sentido, né? E aí também, outra questão muito importante é a respeito do trabalho intermitente, né? Que muito se falou, o trabalho intermitente, precarização do trabalho, e o trabalho intermitente veio
alguns falam, né, que a reforma veio para oficializar, para pôr na lei o que já existia, porque a gente pensa no trabalho intermitente como se fosse o bico, né, o famoso bico. Eu faço um bico para a empresa, quando a empresa me chama eu vou lá trabalhar. Isso acontecia muito. E aí o trabalho intermitente veio com o intuito de condicionar esse chamamento à empresa, desde que aquela empresa anote a carteira de trabalho, pague o salário. Só que essas pessoas do trabalho intermitente só recebem proporcional. Então, por exemplo, já apareceu lá no escritório uma pessoa que foi contratada por uma grande rede de supermercado e ela foi contratada no regime de trabalho intermitente. Ela foi contratada e nunca foi chamada para trabalhar. Então, a carteira de trabalho dela estava anotada no supermercado X, mas o supermercado nunca chamou ela para um dia de trabalho sequer. Então, essa funcionária nunca recebeu nada. Ela nunca recebeu o dia de trabalho, ela nunca recebeu FGTS, ela não tem INSS recolhido. Então, até que ponto a aprovação do trabalho intermitente foi realmente benéfico? Se a gente partir do ponto de vista de que os trabalhadores têm alguns direitos sociais garantidos através de medidas provisórias que saem do governo, por exemplo, na época da pandemia, que as pessoas poderiam receber alguns valores do governo desde que tivessem desempregados. Essas pessoas que estavam com trabalho intermitente não têm acesso, porque a carteira não está anotada. Subentende-se que essa pessoa está recebendo salário, mas ela nunca foi chamada para trabalhar. Então, assim, o trabalho intermitente é uma novidade que a reforma trouxe também, que eu entendo que foi bem prejudicial nesse sentido, né, de realmente precarizar o trabalho, de manter um funcionário preso à empresa, porque eu estou com a carteira assinada, mas eu não fui chamado, eu não tenho salário, eu não tenho FGTS. Então, assim, não entendo que foi benéfico para o trabalhador nesse sentido. Foi mais uma mudança na reforma trabalhista, né? E aí, outra questão também muito importante, né? Essa questão da flexibilização dos acordos individuais, das negociações individuais. Os funcionários, nessa questão da jornada de trabalho, passaram a poder aceitar banco de horas, sem precisar de sindicato. Então, por exemplo, eu trabalhei, eu fiz horas extras hoje. Eu não vou receber no meu contra-cheque o pagamento, porque eu vou ter supostamente uma folga. Então, é assim que funcionam os bancos de hora, né? E aí, os funcionários passaram a poder aceitar, assinando um simples documento que a própria empresa faz, dizendo: eu concordo em realizar banco de horas, as minhas horas serão contabilizadas e no final do mês eu vou ter uma folga. E aí tem, efetivamente, a folga. Entende? Não são todas as empresas que cumprem. Então, a partir do momento que o funcionário tem o poder de escolher, entre aspas, mais uma vez, dispor sobre sua jornada de trabalho, sobre banco de horas, compensação, a gente talvez tivesse que partir do ponto de vista de que nosso mercado de trabalho está evoluído bastante para cumprir o que está em lei. Que se eu estou dizendo que eu vou dar folga, eu vou dar folga. Sim, sim. Se eu não der folga, eu vou remunerar, eu vou pagar as horas extras. Mas o que a gente mais vê na Justiça do Trabalho é o contrário. São funcionários que chegam no escritório dizendo: eu não sei nem o que é isso aqui que eu assinei, ninguém nem me explicou. Não, eu nunca tive folga. Ou então, eu não sei quantas horas extras eu realmente fiz, porque eu só ia fazendo. Às vezes ele me dava uma folga ou outra, entende? Então não existe o controle, não existe maturidade no mercado de trabalho para a gente dizer que os funcionários podem negociar individualmente a qualquer momento com as empresas. Não estamos em grau de paridade, né? E aí, outro ponto, desculpa estar me alongando tanto. Não, fica à vontade. Outro ponto muito importante também de inovação na reforma foi o parcelamento das férias. Antes da reforma trabalhista, a gente poderia fazer o parcelamento em 2 vezes, né? Então, poderia, por exemplo, ser 15 dias. Com a reforma trabalhista, a gente pode parcelar em até 3, com a concordância do funcionário. Mais uma vez, né, assinando um documento, que aí a gente não sabe se ele realmente concordou com aquilo. Mas aí um dos 3 períodos teriam que ser 15 dias e os outros períodos de no mínimo 5 dias. Então também teve esse parcelamento. E aí a gente fala muito assim, foram só pontos negativos? Não, eu entendo, por exemplo, uma outra alteração que eu vou falar agora, eu entendo que foi uma alteração positiva que a reforma trabalhista trouxe, que foi os honorários de sucumbência. Sucumbência é o seguinte:
O funcionário vai no escritório, aí chega para o advogado e diz, doutor, eu quero dar entrada nas minhas horas extras, eu trabalhava 20 horas por dia. Antes da reforma, se a gente ajuizasse uma ação dessa e a gente não conseguisse provar, porque veja, 20 horas por dia, então você só dormia 4 horas e o resto do tempo. Né? Você conseguia realmente fazer 20 horas por dia de trabalho, é algo que não é muito crível, né? Uhum. E aí, se a gente desse entrada antes da reforma trabalhista e não provasse, o funcionário não iria arcar com nada. Iria ficar por isso mesmo. A empresa teve o trabalho de contratar um advogado, de pagar um advogado por uma demanda que provavelmente o trabalhador não ia ter êxito, né? Porque como é que ele vai provar que ele trabalhava 20 horas por dia? E esses honorários de sucumbência vieram justamente para dar uma parada, uma freada nisso, nessas demandas que eram sem embasamento. Então, hoje, se o trabalhador entra na justiça com uma causa, se ele não provar aquilo que ele está alegando, ele paga. E aí ele paga de 5% a 15% do que ele pediu para o advogado da empresa. Então, não é a empresa, é o advogado da empresa. É como se fosse assim, a empresa teve que me contratar. E eu consegui provar que o funcionário não cumpriu com aquilo que ele mandou aqui para a justiça, com essa petição inicial que ele mandou aqui para a justiça. Então, eu, advogado da empresa, vou receber de 5% a 15%. E quem deve é o trabalhador, que acionou a justiça e não provou aquilo que ele alegou. Então, eu entendo como um ponto positivo, porque eu também advogo para empresas, eu advogo para trabalhadores e para empresas, e a gente precisa de um ambiente seguro, que a justiça seja um ambiente seguro para demandar. E não que qualquer pessoa, tanto empresas também, né, que podem chegar com argumentos totalmente descabidos, sem nenhuma prova. Então, eu entendo que os honorários de sucumbência foi uma alteração positiva da reforma trabalhista, porque gerou essa necessidade de você se resguardar. E realmente eu vou provar isso? Realmente eu fiz todas essas horas extras? Ou será que eu estou aumentando um pouquinho? E a empresa, será que eu realmente fiz esse pagamento? Será que eu tenho como provar que eu fiz? Será que eu tenho como provar que o meu funcionário não trabalhou, entende? Sim, então, sim. assim, eu entendo que foi positivo nesse sentido. E aí eu trouxe essas principais alterações, que eu acho que são muito relevantes, entre muitas outras, e aí a gente pode marcar outra oportunidade para a gente conversar mais sobre isso. Com certeza. Como você falou, Sara, você vivencia os dois lados, né? Você advoga tanto para o trabalhador quanto para a empresa. Né? Você também deu alguns spoilers aí, dizendo os pontos positivos, tanto para o trabalhador quanto para o empregador. Mas aí, na sua visão e de acordo com a sua experiência, você acha que quem mais se beneficiou com essa alteração? Olha, eu entendo que os maiores beneficiados foram os empregadores, as empresas, né? Porque, como eu falei aqui, tiveram várias alterações que, por um lado, viabilizaram a comunicação, vamos conversar, vamos decidir entre nós o que é melhor, mas, mais uma vez eu digo, não existe uma paridade entre as partes. Tem uma parte hipossuficiente, que é o trabalhador. Então, eu entendo que as empresas foram mais beneficiadas, absurdamente mais beneficiadas com a reforma trabalhista, e por isso que hoje em dia a gente fala muito na reforma da reforma, porque nós estamos passando, é preciso falar que nós estamos num momento político onde tem um governo que tem uma tendência a assegurar mais direitos trabalhistas, né? A gente sabe que o governo atual, ele tem mais essa tendência. Então, assim, nós estamos nessa espera de, efetivamente, a gente ter uma alteração nesse sentido para equilibrar um pouco mais. Porque na minha visão, e na visão da maioria dos colegas que eu converso, que são especialistas na área, eu entendo que realmente as empresas foram mais beneficiadas, justamente porque houve uma precarização no mercado de trabalho, né? Sim. É inegável é muito difícil a gente tocar na reforma trabalhista e não falar a palavra precarização, porque foram muitos viés que foram trazidos e a gente sempre enxerga essa tendência do mercado de trabalho ter tido uma mudança substancial que gerou uma precarização, uma diminuição na massa salarial. Então, antes da reforma,
era mais fácil você ver funcionários recebendo salários mais altos, funcionários com plano de carreira na empresa, que conseguiam crescer em determinada empresa, e desde a reforma trabalhista a gente vê uma diminuição disso. Então a gente vê funcionários recebendo menos, funcionários sem expectativa de crescimento, né, que parece que é contratado naquela função e eu não consigo elevar, eu não consigo mudar de função, eu não consigo aumentar meu salário, eu sempre estou nessa, né? Então isso foi uma tendência que no meu ponto de vista foi bastante prejudicial e realmente os mais beneficiados foram as empresas. Falando nisso, né, falando nessa tendência, outra tendência que a gente observou, segundo o IBGE, de 2017 para cá, que houve um aumento na informalidade. Os trabalhos informais aumentaram, teve uma queda em 2020, mas em 2021 já retornou a tendência a estar em alta, e a gente queria saber se ao seu ponto de vista, tem alguma relação com a reforma, esse aumento da informalidade. Eu entendo que sim, que existe uma ligação com a reforma, apesar de entender que não foi a única geradora, mas sim, houve um crescimento substancial na informalidade e, como eu disse, né, quando a gente tem um ambiente de trabalho precarizado, que foi justamente o curso que a reforma trabalhista fez com que o mercado percorresse, né, então, por causa dessa precarização no trabalho, a gente vê que não é necessariamente uma escolha, mas vamos tratar como uma escolha, que alguns trabalhadores pensaram, poxa, eu vou me sujeitar a trabalhar 12 horas por dia, às vezes mais, para ganhar um salário tão baixo, então será que não é melhor eu ficar na informalidade, ter mais de um emprego, sem carteira assinada, trabalhar de forma autônoma, às vezes. Então, também não é querendo romantizar o empreendedorismo. Porque a gente sabe que muitas pessoas decidiram empreender para sair dessa parte da CLT, porque não estava valendo a pena, né, por causa da precarização. Mas, assim, se a gente partir também do ponto de que não necessariamente foi uma escolha a informalidade, que muitos tiveram que se sujeitar à informalidade, às vezes trabalhar sem carteira assinada, trabalhar sem nenhuma segurança na questão previdenciária também, né? Então, a gente vê o que a reforma desencadeou, essa parte muito negativa da informalidade que vem crescendo. É importante frisar até que, apesar de ter sido um intuito da reforma trabalhista, o aumento da empregabilidade, né, eu tava vendo alguns parâmetros assim, de empregabilidade, de informalidade, e nos 12 primeiros meses depois da reforma trabalhista, o índice de emprego, de criação de emprego, foi inferior, foi menor, desde 1998. Então, a gente vinha de 98 com uma taxa e aí 12 meses depois a gente cai, né? 12 meses depois da reforma a gente cai. Então, desde 1998 não se via uma taxa de criação de emprego tão baixa. E aí, em contrapartida, a gente tem um aumento da informalidade. Então, tem uma ligação. É inegável que tem uma ligação da reforma trabalhista com essa taxa de informalidade, né? E também é muito importante falar sobre a subutilização da força de trabalho, né? Uma subocupação de trabalhos precários. Então, a gente vê, foi uma questão muito recorrente após a promulgação da reforma trabalhista, demissão em massa. A gente vai demitir aqui 100 funcionários e vamos contratar outros funcionários para a mesma função. Mas aí a gente já não vai contratar com o mesmo salário, né? A gente vai botar um salário mais baixo, a gente vai tirar esse direito trabalhista aqui que não é mais necessário. Então, essa informalidade sim tem relação com a reforma trabalhista. Como você já respondeu pra gente, mas acho que é importante, né, frisar que não seria apenas a reforma trabalhista, né, que aumentou os postos de trabalhos informais, né? Sim. Não foi apenas elas. Mas você poderia elencar quais outros fatores que, ao seu ver, fatores, problemas, eles sejam de cunho social, né, tem essa base política, legal, que são responsáveis também para o crescimento latente desses números?
Realmente eu entendo que não foi isoladamente a reforma trabalhista, né, que fez o trabalho informal aumentar. Mas aí a gente pensa também que o contexto do desemprego gerou uma informalidade, Sim. né? Então, a gente criou a reforma, os nossos representantes criaram a reforma trabalhista com o intuito de diminuir o desemprego. Não diminuiu. Né? Já adianto que não diminuiu, não foi possível. Sejamos realistas. Não diminuiu o desemprego. Então, aí o contexto do desemprego, tem muita gente desempregada, mas todo mundo precisa de dinheiro. Eu preciso trabalhar. Então, eu vou me sujeitar à informalidade, né? E aí, a gente vê esse contexto do desemprego também como um resultante, né? Nessa taxa tão alta de informalidade. Também é importante frisar a questão das inovações tecnológicas. Então, por causa dessas inovações tecnológicas, a gente passa a ter uma informalidade maior, onde a gente tem uma ilusão de que foi criada essa plataforma, então eu vou trabalhar para essa plataforma. Plataformas digitais, a gente pode ver aí, plataformas de entrega como tem aqui, né, o iFood, por exemplo. Então, às vezes, eu sou empreendedor, eu vou trabalhar no iFood, eu trabalho a hora que eu quero, se quiser eu não vou trabalhar, eu não tenho compromisso, então eu vou trabalhar na informalidade, porque assim eu consigo ganhar mais, às vezes, do que se eu for seletista, do que se eu trabalhar 8 horas por dia. Então, eu vou trabalhar tem também a uberização. Então, o tanto que o Uber foi importante nessa taxa de informalidade, né? Uber, as plataformas em geral. Então, a gente vê muito, por exemplo, em São Paulo, existe mais de 600 mil cadastros de pessoas trabalhando para essas plataformas digitais. Muita gente, viu? Muita gente. E assim, isso é o que está formalizado, né? Porque a gente sabe que às vezes tem uma pessoa que trabalha na plataforma, mas ele aluga o ponto dele para fulano. E aí já tem, eu empresto meu carro, tu vai trabalhar com minha conta no Uber, tu vai pegar os funcionários, as pessoas que chamaram, que solicitaram o carro, né? E eu já vou estar em outro serviço. Então, assim, a informalidade, ela tem vários viés, né? Sem dúvida a reforma trabalhista, mas sem dúvida o desemprego, sem dúvida as inovações tecnológicas, a precarização do trabalho, a tentativa do trabalhador de sobreviver, de ganhar mais, porque a CLT não está mais garantindo tudo aquilo que antes garantia, né? Então, é um ponto muito importante também. Massa. E esses trabalhadores que vivem na informalidade, como fica a questão da regularidade dos direitos trabalhistas deles? Em regra, assim, quando a gente fala na informalidade, no escritório acontece muito de chegar clientes e dizer assim, doutor, eu vim aqui tirar uma dúvida, mas eu acho que eu não tenho direito não, porque eu não tenho carteira assinada. Eu digo, sente aqui, vamos conversar, deixa eu lhe explicar uma coisa. Não é porque você trabalha de forma informal, na informalidade, que você não tem direitos trabalhistas. Agora, é claro que, vamos colocar um exemplo. Se um funcionário trabalha numa empresa sem carteira assinada, ele sofre um acidente de trabalho, aquela empresa não vai poder gerar o que a gente chama de PAT, que é um documento que eles entregam ao INSS informando sobre aquele acidente de trabalho. Então, aquele trabalhador não vai ter acesso ao benefício previdenciário para ficar em casa se recuperando por causa do acidente de trabalho. Então, quem trabalha na informalidade tem um impacto muito grande nessa questão da seguridade. Então, a gente teria que demandar judicialmente para que fosse reconhecido o trabalho, para que fosse anotada a carteira de trabalho, para que ele, então, passasse a ter acesso, por exemplo, a um auxílio acidente de trabalho. Então, percebe o quanto é prejudicial a informalidade nessa questão da seguridade. Total, Além desse viés previdenciário, de não ter acesso a nenhum benefício previdenciário porque você não está registrado. Se você não fizer o recolhimento como contribuinte individual, você não vai ter direito, não vai ter acesso, né? E é o que geralmente acontece porque as pessoas já não têm condição de se sustentar e ainda mais tirar uma parte daquela remuneração tão baixa para contribuir para o INSS, é muito difícil a gente ver, né? E aí um outro viés dessa questão da seguridade, que os trabalhadores informais não estão seguros, né? Na questão dos direitos trabalhistas. Por si só, esse funcionário provavelmente quando sair da empresa não vai receber muito dinheiro.
né? Não vai receber nem um terço do que ele teria direito se ele tivesse a carteira assinada. Porque muitas vezes não se paga 13º, muitas vezes não se paga férias, não se paga FGTS. Então, é importante sempre lembrar que as pessoas que trabalham na informalidade estão prejudicadas, mas isso não significa que elas não possam reverter essa situação judicialmente. Sim. Então, em regra, é necessário procurar um advogado especialista na área trabalhista e demandar judicialmente para que seja reconhecido o efetivo trabalho. E aí, o funcionário passa a ter todos os direitos trabalhistas que uma pessoa que já tem a carteira assinada tem, né? Então, a gente pode pedir judicialmente FGTS, 13º, férias, aviso prévio e todos os demais direitos trabalhistas. Massa. A gente percebe que também acontece muito porque as pessoas não têm conhecimento do que é possível, né? Tem um leque de possibilidades e as pessoas não sabem, né? Exato. E aí a importância de você procurar um profissional especialista na área que vai saber todas aquelas miudezas, né? De que às vezes um clínico geral não sabe, né? Quando você tá com uma dor na perna, você vai num ortopedista. Quando você tá com... você vai num médico especialista. Então, nesse quesito, é importante lembrar sempre que se você está com dúvidas na questão trabalhista, procure um advogado especialista, que ele vai saber lhe orientar da melhor forma. E se for o caso também, cabe a nós, advogados, dizer, não, você não tem direito. Acontece, né? Sim. Não, você não tem direito, você não tinha frequência no trabalho, você era como se fosse um bico. Às vezes a questão de doméstica e diarista. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade de dizer, olha, você tem direito, vamos correr atrás, ou então, não, você não tem direito. Então, infelizmente, eu não vou pegar o seu caso, né? É importante, né? Você ter essa conversa e você deixar a pessoa ciente de que possibilidades ela tem e de que possibilidades ela não tem. Exato. Mas se a gente racializar essa discussão, vamos trazer aqui um dado do IBGE de 2021, que ele mostra que 40,1% da população que está aí nessa ocupação profissional, né, da informalidade, sendo 46,3% destes trabalhadores declarados pardos e pretos, tendo em vista nessa questão o aumento desses postos de trabalho informais desde a aprovação da reforma, a gente não poderia entendê-la como mais um mecanismo para preservar essa questão da segregação racial no Brasil? A segregação racial é algo que está inerente, né, em todos nós, assim, infelizmente é algo que é muito presente. E sem dúvida nenhuma, a reforma trabalhista veio, infelizmente, para confirmar isso, né, porque se a gente partir do ponto de vista de que para as pessoas pardas, negras, enfim, o primeiro trabalho foi a escravidão, né? Onde eles trabalhavam sem nenhuma contrapartida. Então, assim, e isso foi se perpetuando. Muitas vezes o subemprego, a subocupação do emprego, ela é dirigida para essas pessoas que são pardos e negros. Então, assim, a gente pode sim associar a reforma trabalhista uma continuidade dessa segregação racial, né? E é evidente também que existe essa estrutura corporativa onde isso é perpetuado, né? Então, às vezes, quando uma empresa vai dar um cargo de confiança, um cargo mais alto na empresa, se escolhe um homem branco, né? E não uma pessoa parda ou uma pessoa negra. Da mesma forma, pode acontecer também com mulheres, né? Estamos Sim. aqui numa mesa com 3 mulheres competentes e, às vezes, as empresas escolhem por dar a um homem branco um cargo maior, né? Com um salário maior. Então, eu acredito que sim, essa segregação racial, ela é perpetuada também, é um dos viés da reforma trabalhista, infelizmente. 6 anos após a reforma, qual a avaliação dos impactos que você faz, assim, uma última avaliação da reforma trabalhista nesses últimos 6 anos? Vê só. A reforma trabalhista, ela gerou um aumento na ocupação, né, de trabalho. Como eu disse, não necessariamente aumentou a empregabilidade no sentido de ser seletista. Então, nós não tivemos mais contratações de pessoa pela CLT, mas nós tivemos mais pessoas trabalhando.
Então, sendo bem otimista, podemos dizer que foi um ponto positivo da CLT, né? Essa questão de ter aumentado o trabalho, de ter possibilitado que as pessoas recebessem uma remuneração, né, seja de forma seletista ou no âmbito informal, mas aí nós tivemos esses índices melhores de emprego, né, nesse sentido de viabilizar, mas não no viés seletista, né, mais pessoas na informalidade, mas mais pessoas recebendo, mais pessoas consumindo, mais pessoas entregando dinheiro no comércio, mais pessoas tentando, às vezes, só sobreviver e, às vezes, se sujeitando à informalidade, né? Então, eu acredito que um escopo importante nessa reforma foi essa questão mesmo da empregabilidade, de ter possibilitado. Na tua visão, né, como é que a gente pode analisar as perspectivas de futuros dentro do campo da empregabilidade, da informabilidade e também dessa garantia de direitos para o trabalhador? Eu enxergo como eu falei, né, vamos necessitar da reforma da reforma. Nós vamos precisar, e isso já é algo que está sendo discutido, né? Sim. Mas ainda nada em definitivo do que vai ser alterado, mas eu enxergo que nós vamos precisar de ter uma reforma da reforma. Não falo em anulação de tudo que foi feito, porque, como eu disse, eu enxergo alguns pontos positivos na reforma trabalhista, que, em regra, são pontos, o que a gente chama de questões processuais, né? O processo trabalhista, ele foi alterado de uma forma que eu acho benéfico para a população, questão de segurança jurídica. Agora, a reforma trabalhista em questões materiais de direito dos trabalhadores, prejudicial. Então, como eu disse que nós estamos passando por um governo que ele é mais garantidor, né, mais garantista, busca mais essa garantia de valores sociais, né? Então, eu entendo que a tendência vai ser diminuir essa flexibilização. Então, nós vamos deixar de ter um viés mais de vamos flexibilizar, vamos aumentar a carga horária, vamos diminuir salário, então vamos fazer com que o funcionário passe mais tempo na empresa, porque o importante é produzir, né? Então, entendo que nós vamos ter um movimento político e social no sentido de diminuir essa flexibilização dos direitos trabalhistas e aumentar as garantias, né? Tentar voltar a essas garantias sociais. E é importante lembrar, né, que os direitos trabalhistas eles foram conquistados com muita luta, muito suor, né? Queimamos colchões para conseguir uma série de direitos trabalhistas que a CLT, que, como eu disse, é uma das legislações mundiais assim, que mais garante, né, é a CLT. Então, é importante dizer que não podemos deixar que retroceda mais, né? Então, vamos acreditar que vamos ter uma diminuição na flexibilização e uma garantia maior dos direitos trabalhistas. Muito bom, Sara. Primeiramente, a gente queria agradecer por você ter tirado esse tempo para conversar com a gente, bater esse papo. Espero que tenha muito acesso, que a gente tenha conseguido tirar muitas dúvidas das pessoas. Queria também que você desse a última fala, assim, para as pessoas que estão nos assistindo. E se você está aberta para tirar dúvidas, claro, as pessoas podem procurar. Quem ficou com alguma questão, assim, depois desse bate-papo e quer saber mais, como é que faz? Claro, é muito importante a gente sempre estar disposto, né? Antes de tudo, eu, enquanto advogada, eu tenho uma função de esclarecer a população, de trazer informação, então espero que eu tenha conseguido através desse videocast. E sim, nós aqui em Caruaru nós temos profissionais muito capacitados na área trabalhista, vários advogados, colegas meus, e tenho certeza que se alguém tiver com dúvida, que vai aparecer, né? Sempre aparece alguém, mas e a minha questão, como é que resolve? Então, não deixe de procurar um advogado especialista na área trabalhista, que eu tenho certeza que nós vamos conseguir esclarecer da melhor forma possível.
Com certeza. Só agradecer, Sara. É uma super aula, né? A gente aqui também aprendeu muito. E também esperamos que quem está assistindo e nos ouvindo, de alguma forma, também tenha aprendido, né? Sobre seus direitos, como procurar e tudo isso. Então, muito obrigada, viu? Eu que agradeço.